2017, em dezembro de 2017, eu fui fazer um exame de rotina, no dia 22 de dezembro de 2017, porque é o aniversário de casamento dos meus pais. Eu estava indo para o hospital para fazer o exame e logo depois eu ia para São Caetano para comemorar com eles. Fui fazer o exame, quando o exame saiu, o médico, que é meu primo, chegou com o laudo imediatamente, dizendo: você vai ficar internado, você vai fazer uma cirurgia. Eu disse: gente, Caramba, tô assim, eu sentindo tava em nada. casa, tava bem, o que foi que aconteceu? E aí ele mostrou, tinha o que eles chamam coleção, que é uma infecção, pus no intestino, né, dentro da barriga, e precisavam fazer uma cirurgia. Foi e voltou várias vezes, foi possível evitar a cirurgia de emergência, então foi feita uma forma de tirar aquele pus sem precisar fazer a cirurgia, para marcar a cirurgia. Eu passei então 15 dias no hospital, fui para São Caetano, no começo de janeiro de 2018, e aí, Anderson, eu não lembro exatamente se foi do dia 6 para o dia 7 de janeiro, mais ou menos isso. Eu acordei pela manhã com uma dor que é difícil Descrever. explicar. É uma dor, porque a doença de Crohn é uma doença muito traiçoeira, porque ela suga sua energia de tanto que ela lhe dói, lhe incomoda. Você fica prostrado realmente. Eu tinha dificuldade de respirar, de andar, de tanta dor que era. Voltei imediatamente para Recife, de São Caetano para Recife, fui logo para a emergência do hospital e imediatamente já disseram: a gente vai preparar você para a cirurgia. Foi feita a cirurgia justamente para tirar essa parte do intestino. Né? Quando tirou essa parte do intestino, os médicos achavam que dava para pegar. Então, o intestino está aqui, uma parte foi tirada, fica essas duas pontas soltas. O que foi que eles fizeram? Costuraram, porque eles imaginavam que eu teria uma saúde boa e ia ficar tudo bem. O que aconteceu foi, fez a cirurgia, costurou, mas isso rompeu. Quando rompe, tudo que está dentro do intestino vaza para dentro da barriga. Eita, velho. Então, assim, foi uma confusão Caramba, a enorme. infecção valendo. A infecção foi grande, eu precisei voltar novamente para fazer uma outra cirurgia, coisa de 2 dias depois, 4 dias depois. Fui para a cirurgia e aí nessa cirurgia precisaram fazer uma colostomia. A mesma coisa que o presidente fez no tempo lá da facada. Sei. Né? Não sei se Botar você a bolsa, lembra. Isso. sim. Então, eu passei um ano inteiro com bolsa de colostomia. Um ano. E é muito ruim. Realmente é muito ruim. É incômodo, é inconveniente. Não é fácil, tem não. muitas palavras para descrever. Não é fácil aquilo, não. Realmente não é. Fiz essa cirurgia, só que não parava de ter infecção. Não parava de ter infecção porque outros problemas apareciam. Toda vez que eu fazia uma cirurgia dessa, eu ia imediatamente para a UTI, porque eu ficava muito, muito mal mesmo. Da terceira vez que eu fui para a UTI, aí é aquilo que os médicos chamam de sepse. Infecção generalizada. Meus órgãos começaram a parar. Caramba. Então eu passei... Isso foi recente? 2018 agora. 2018, março de 2018. Eu passei acho que 3 meses no hospital, 4 meses no hospital. Sempre assim, entre a vida e a morte, os médicos, inclusive, eles me dizem hoje claramente: Gabriel, meus pais, na verdade, hoje me dizem, na época do hospital eles não me diziam, mas hoje eles me dizem que uma noite, especificamente, o médico olhou para eles e disse: não deixem ele perceber. E ele saiu. E os meus pais não tinham coragem de perguntar o que é que eles não podiam me deixar perceber. Mas estava claro que eu estava próximo de morrer. Entendi. E hoje o médico me diz isso. Né? Assim que eu tive alta, ele foi no meu quarto e disse: Gabriel, eu vou lhe dizer de uma forma metafórica para você entender. O seu avião, por pouco, não caiu. Você ia morrer. E realmente, os rins começaram a parar, o fígado começou a parar, eu já comecei a usar aquela ventilação superficial, porque os pulmões estavam também começando a ficar com dificuldade. Eu já ia começar a fazer hemodiálise. Aí o que acontece nesse caminho? Um dia, Padre Fábio daqui, de Recife. Acho que eu sei quem é. Um altão. É o mesmo que a gente tá pensando, não? Pode ser que vocês conheçam. Ele é responsável pelas novas comunidades aqui em Recife. Ah, sim. Eu sei quem é, mas não é o que eu tô pensando, não, mas eu sei quem é. Que é da nova comunidade, eu sei quem é. Isso. Ele estava numa reunião da CNBB, dos bispos aqui do regional. E comentou que eu estava na UTI com os bispos. Os bispos, por uma misericórdia de Deus, veja,
eu falo sobre isso e sempre fico sem palavras, Anderson, porque quem sou eu, né? Os bispos pediram para ir no hospital me visitar. E aí foram me visitar nada mais, nada menos do que 4 bispos com o Padre Fábio. Dom Fernando, nosso arcebispo, Dom Dino, na época bispo de Caruaru, hoje bispo emérito de Caruaru, Dom Genival, bispo emérito de Palmares, e Dom Henrique Soares, naquele tempo bispo de Palmares, que faleceu de Covid. Os 4 foram me visitar, 2 e 2, porque eu estava numa ala da UTI, de pacientes que, enfim, tem doença infecciosa e pode ser, era todo um podia entrar todo mundo, né? Protocolo, era toda uma questão, era muito difícil, muito, muito difícil mesmo. E aí é muito bonito lembrar disso, e é interessante estar falando sobre isso com você agora, porque me recorda aquilo que a gente conversava agora há pouco, né? Os 4 foram me visitar na UTI, os 4 rezaram sobre mim, os 4 impuseram as mãos sobre mim. Inclusive, lembro ainda hoje porque foram Dom Dino e Dom Henrique, Dom Genival e Dom Fernando. Tu estava consciente? Estava consciente. Agora é interessante isso, Anderson. É uma consciência diferente. É uma consciência diferente. Eu não tinha percepção de que eu estava perto de morrer naquele momento, mas hoje eu consigo compreender o que significa estar perto da morte, porque a minha sensação naquele momento já não era de que a minha sensação é de que eu estava fora daquilo. Entendi. É como se eu observasse a situação. Eu sofri muito no período antes dessa terceira UTI, de tantos exames, de tanta furada, de tanto incômodo. Para você ter uma ideia, quem for de saúde vai entender o que eu vou dizer agora, eu fazia um exame chamado gasometria. Gasometria é um exame de sangue profundo. A pessoa vem com uma agulha, coloca no seu braço e vai procurar a veia. Só que é profundo. Procurar lá dentro, exatamente. Né? Então ele fica ali furando por dentro. Não é um exame de sangue em que é superficialmente se coloca, não é isso. Aquilo para mim era um drama. E eu fazia muitas vezes aquilo. É muito, muito sofrimento aquilo. Na UTI, eles faziam, se eu não me engano, a cada 3 horas e eu já não sentia. Eu já estava entregue. Já estava? Entregue, realmente entregue. E aí foram os 4 me visitar. Nesse momento especificamente, o médico, minha situação estava muito, muito delicada, e como já era uma série de órgãos, precisou fazer uma junta médica para me acompanhar. Então tinha um nefrologista, um pneumatologista, um clínico geral, um infectologista. Eles se reuniam uma vez por dia, um pouco mais afastados para não escutar, para ver qual seria o procedimento. No dia anterior à visita dos bispos, ou no próprio dia, o meu médico, o que me acompanhava já há muitos anos, entrou sozinho comigo no quarto e disse: Gabriel, eu queria conversar uma coisa com você. Nós conversamos e nós temos uma alternativa. Nós vamos aumentar a sua dose de corticoide. Eu tive um fio de lembrança de Dr. Sérgio me dizendo, no consultório dele, anos antes, que o corticoide, ele é uma via de mão dupla. É um remédio muito forte. Então, ou ele vai lhe ajudar, é uma bomba que vai lhe ajudar a sair logo da situação, ou vai precipitar logo a situação. É um extremo, ou outro extremo. Um é outro. Quando ele disse isso, eu disse: Dr. Sérgio, não foi corticoide que o senhor disse que poderia precipitar as coisas? E ele ainda hoje me diz: Gabriel, eu não imaginava que você ia lembrar disso. Eu me calei e saí. Para você ter uma ideia de como a situação já era tensa, já era uma coisa muito tensa mesmo. Né? Sim. E fora do hospital, era uma sucessão de cerco de Jericó, de adoração. As novas comunidades, inclusive, eu tenho uma gratidão, eu nunca vou agradecer o suficiente, sobretudo uma missa e uma adoração que foi feita nessa intenção, pela minha recuperação, articulada pelas novas comunidades. Foi feita lá no convento de Frei Damião. E ainda hoje, muitas pessoas que não me conhecem me encontram nos encontros, nos retiros,
e dizem, Gabriel, eu fui para aquela missa, para aquela adoração, porque o pessoal da minha comunidade me chamou, e ali eu voltei a crer em Deus. Ali eu voltei a comungar. Ali eu voltei a me confessar. Porque foi uma experiência que me transformou profundamente. E aí isso vai me lembrando, Anderson, como a experiência da nossa fé é verdade. Aquilo que São Paulo diz, não existe salvação sem derramamento de sangue. Alguém precisa pagar o preço pela salvação dos outros. E eu percebo que Deus se utilizou daquele momento, do meu sofrimento, com certeza, para chegar a outras pessoas. Sim. Então, era esse o cenário. Os bispos foram me visitar, esses 4 bispos foram me visitar. Lembro, inclusive, ainda hoje, né, há pouco tempo eu estava na Canção Nova, fui dar uma entrevista lá no programa da Canção Nova, falando sobre Dom Henrique, e voltei a lembrar da oração de Dom Henrique enquanto ele impunha as mãos sobre mim. E foi muito bonito, porque a minha sensação era de ver novamente Pedro, João, passando e dizendo, ouro e prata não tenho, mas o que eu tenho eu te dou. Em nome de Jesus Cristo, levanta e anda. Sim, E eles impondo as mãos sobre mim, e depois eles saíam da UTI, rezando pelos pacientes. Uma cena linda, realmente. Inexplicavelmente, no dia seguinte eu comecei a melhorar. Mas assim... O corticoide tomou, não? Tomei o corticoide, o que poderia ser um drama, e comecei a melhorar. Inclusive, já estava preparada os procedimentos de hemodiálise, porque meu rim não estava mais funcionando, e não precisei mais. Tudo começou a reverter, tudo começou a reverter. Tanto que ainda hoje, vê que coisa bonita, ainda hoje, alguns médicos, quando eu vou lá na Unimed, porque, enfim, eu preciso ser acompanhado permanentemente, ainda hoje alguns médicos dizem, Gabriel, como é o telefone daqueles homens de cruz no peito, porque quando a coisa aperta aqui, só eles resolvem. E é bonito você perceber isso, né? É muito bonito você perceber que a medicina compreende que chega um determinado momento em que ela não responde mais. Chega um determinado momento que algo ultrapassa. Que ela não consegue mais, né? Não dá.